Meus irmãos e irmãs, Pai do Senhor Jesus. Amém. Primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Coríntios, cadê o Samuel? Amém. Primeira Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém. Olhe para cá, por gentileza, redobre sua atenção. Nós estamos diante de um texto conhecido por todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Não só o texto, mas uma temática muito importante, que é sobre a Páscoa, né? O real significado da Páscoa. Cadê as crianças? Dão glória a Deus aí, as crianças. Olha cá para o tio Wesley, ó. O real significado da Páscoa, eu já vou falar agora, hein? Eu já libero eles. Olha para cá, meus príncipes. Isso. O real significado da Páscoa, na verdade, não é um coelhinho, mas sim um cordeirinho. Sabe por quê? Pergunta, por quê, tio? Porque lá na Europa, eu gostei desse porquê, tio. Porque lá na Europa, sabe, lá do outro lado, longe do nosso país, um tal de conselho germânico tiveram uma ideia. E qual é a ideia? Para que o movimento da nossa cidade, os comerciantes, possam ter benefícios, vamos usar um dos nossos deuses. Vocês estão comigo aqui, crianças? Vamos usar um dos nossos deuses. Claro que não é o nosso Deus, tá bom? Não é o nosso Deus. Mas vamos usar um dos nossos deuses. Isso aí, aquelas pessoas lá, sabe, tiveram essa ideia. Aí eles pegaram, tendo essa ideia, e pegaram um coelho. Vocês podem repetir? Um coelho? Só que para eles lá, para aquelas, lá bem longe, distante de nós, esse coelho representava um tipo de Deus para eles. E esse Deus para eles era um tipo de Deus para aquelas pessoas. Para nós não, tá bom? Mas para aquelas pessoas, esse coelho era um tipo de Deus que engravidava as mulheres. E eles tiveram uma ideia. Qual era a ideia? Vamos pegar aquilo que os cristãos, no caso nós, eu e vocês, acreditam que um tal cordeirinho faz parte da Páscoa, e vamos colocar no lugar desse cordeirinho um coelhinho, para fazer parte da nossa Páscoa, e vamos fazer com isso uma grande festa. Aí eles pegaram esse coelho, eles começaram a fazer isso aqui, ó. Começaram a se debruçar diante do coelho e falavam assim: ó, o coelho é o nosso cordeiro pascual. Só que nunca foi, repita aí, nunca foi. Agora grita aí, por quê, tio? Porque o coelho não pode botar ovo de chocolate. E se esse coelho não pode botar ovo de chocolate, não tem sentido isso que eles inventaram. Vocês concordam comigo? Agora o cordeirinho, ele doou todo o seu sangue. E doando todo o seu sangue, esse cordeirinho, que vocês já sabem que é o nosso Jesus, que doou todo o seu sangue, no terceiro dia ele fez um negócio que quebrou o coelhinho no meio. E diga aí o quê?
depois de ele ter doado todo o seu sangue, ele no terceiro dia ficou vivo. Não, eu vou aí. Ele ficou vivo. Cadê esse aleluia? Eu vou de novo. Ele ficou vivo. Agora grita aí, por quê, tio? Porque o coelho, ele oferece um ovo de Páscoa mentiroso, mas o cordeiro oferece um sangue verdadeiro. Vocês entenderam o que é a Páscoa? Então pode ir embora. Deus abençoe você. Jesus. Pode ir, está liberado, tá bom? Agora, se vocês quiserem ficar, tudo bem. É cada enrascada. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Olha para cá, deixa as crianças da glória fazer barulho. Quero sua atenção. A nossa Páscoa não começa a princípio de modo bíblico a partir de Cristo em pessoa. É sabido de todos que a nossa Páscoa começa de fato, o que acabei de citar para as crianças, a partir de um cordeiro. Porque na verdade, o que significa Páscoa? Páscoa, dentro do termo hebraico de Pessach, que significa passagem. Então Páscoa nada mais é do que a passagem. Só que o que é essa passagem para representar essa Páscoa através desse cordeiro no Antigo Testamento? E isso é a Bíblia que explica em Êxodo, capítulo de número 12, na 10ª praga, quando o povo está prestes a sair do Egito, a ser liberto, após 430 anos de muita escravidão, muito peso das mãos dos faraós, que veio conforme os seus dias de vida, como opressão sobre o povo. Só que o povo nunca deixou de crescer, de se multiplicar, e foi um grande problema para toda uma sociedade, até que Deus decide enviar o libertador Moisés. Vocês são sabedores dessa história. E Deus enviando o libertador Moisés, Ele o envia com um objetivo. Qual é o objetivo? Que agora Moisés, tendo 80 anos de idade, ele retorna do deserto, ele chega até diante de Faraó, fala que o Eu Sou o enviou, e ele está ali combatendo contra esse Faraó para a libertação do povo. Diz as Sagradas Escrituras, está escrito, que o Faraó endurece seu coração, porque Deus lhe permitiu que assim seja. Então o Faraó está com o coração duro, só que Deus tem o seu modo de trabalhar. Deus decide usar este cenário de confronto, de dureza de coração, para enviar essas 10 pragas. Em detrimento dessas 10 pragas, no meio delas tem uma multidão de gafanhotos, uma multidão de ratos ou rãs, e assim sucessivamente. Só que na 10ª praga, houve uma devastação em todo o Egito, exceto na cidade de Gozém, dentro do Egito, onde se residia para mais ou cerca de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, onde residiam essas pessoas, o tal dos hebreus. De repente a 10ª praga, para chegarmos ao objetivo, ela é liberada da parte de Deus. Mas que 10ª praga é essa? Deus disse que iria ferir todo o primogênito que estivesse no Egito, primogênito não só dos homens, mas dos animais, e assim sucessivamente. Só receberia livramento aquele que pegasse um cordeiro, claro, que pertencesse aos hebreus, pegasse um cordeiro, pegasse esse cordeiro, sacrificasse esse cordeiro e queimasse esse cordeiro, e teria que ser um cordeiro limpo, imaculado, puro. Pegasse esse cordeiro após esse sacrifício, queimar esse cordeiro, não cozinhar, não comer cru, mas assar esse cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Porque
Porque depois que eles fizessem esse ritual ou esse ato de passar o sangue desse cordeiro que eles comeram até as suas vísceras, e do que restou não poderia estar exposto, mas ser queimado até no outro dia, eles passando esse sangue desse cordeiro nos umbrais dessas portas, Deus delega uma ordem por intermédio do líder Moisés. E qual era a ordem? Na porta, que tiver o sangue desse cordeiro que eles comeram, fizeram um churrascão. Quem comeu churrasco hoje, grita eu. Isso é bíblico, irmão. Esse negócio de, vou comer só peixe, porque não sei o quê. Não, churrasco. Então, eles fizeram o churrasco, comeram do cordeiro, se alimentaram porque Deus ordenou. E aí, eles passaram sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí, depois que eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para chegarmos ao objetivo, Deus envia uma espécie de anjo da morte, que está na palma do controle de suas mãos. Em algumas traduções, em Êxodo 12, vai dizer que o próprio Deus, a princípio, iria passar. Então era a morte que estava no poder das mãos de Deus, que iria passar por todo sobre o Egito para ferir todos os primogênitos, no qual a casa não tivesse o sangue do cordeiro na porta. Depois que este anjo passa, e passa pela cidade de Gozém, quando ele olha o sangue nos umbrais das portas daqueles povos hebreus que receberam a ordem, este espírito da morte, essa morte que está no controle das mãos de Deus, que iria ferir todo o primogênito, passou por essas casas, enxergando este sangue, o sangue do Cordeiro Pascual, passou esse espírito direto e não entrou dentro dessas casas. Pastor, o que é isso? Isso é Páscoa. Páscoa é quando Deus tem o seu juízo para liberar ao povo. Mas só que esse povo está debaixo da graça onisciente de Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício vicário. Quando a igreja reconhece o sacrifício de Jesus o Cristo, e entende que isso é a Páscoa, a morte passa, o espírito de tormenta passa, a mortandade que assola ao meio-dia, a peste perniciosa passa, mas passa direto e não afeta a casa que tem a graça, porque isso é a Páscoa. Pastor, então o que é a Páscoa? A Páscoa no Antigo Testamento é simplesmente o juízo de Deus, não afetando as casas que obtêm a graça. Já que a Páscoa é a passagem, então a passagem para quem comemora a Páscoa é uma celebração. Por que celebração? Porque quem comemora a Páscoa não comemora somente por causa da morte. Quem comemora a Páscoa comemora por uma passagem de livramento. Só quem já recebeu o livramento da parte de Deus aqui, levante suas mãos, dê glória a Deus, porque a Páscoa é o livramento. Só que em Êxodo 12, Samuel está aí? Vem aqui, Samuel. Só que em Êxodo 12, para chegarmos ao objetivo, vem cá junto comigo aqui, hoje eu quero ser do meu lado. Para chegarmos ao nosso objetivo, em Êxodo 12, tem alguns requisitos. Grite qual? Existem 6 características de Êxodo capítulo de número 12 para o cumprimento da Páscoa. Que características são essas? Em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3, diz que o cordeiro teria que ser escolhido. João capítulo de número 1, versículo de número 29, o que vai acontecer com o nosso cordeiro? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando João aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro escolhido. Em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 5, diz que o Cordeiro teria que ser macho e perfeito. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
A terceira característica é que em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 6, diz que o cordeiro teria que ser sacrificado. Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A quarta característica é que em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 46, diz que nem os ossos do cordeiro poderiam ser quebrados. Em João capítulo de número 19, versículo de número 36, o que aconteceu, Samuel? Estas coisas aconteceram para Aleluia. que se cumprisse as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. A quinta característica, isso vai dando glória, de Êxodo capítulo de número 12 e versículo de número 7, diz que o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais das portas. Mas olha o que lindo que está escrito em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por livramento. O sangue de Jesus clamou por salvação. E a sexta característica é que em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 8, diz que a carne do cordeiro deveria ser comida com as ervas amargas. Em João capítulo de número 6, versículo 50 ao 56, isso é lindo, Samuel. Leia para esse povo, dá um brado de glória. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e que eu darei pela vida ao mundo. Então os judeus começaram a discutir exaldamente entre si. Aleluia. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele para sempre. Samuel, sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? É que nós lemos 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7. Nós entendemos algumas características do cordeiro. Só que o cordeiro entrega a característica do pão. Porque não foi só o véu, Samuel, que se rasgou de cima para baixo. O pão também, Samuel. Como assim, pastor? E Jesus, ele pega o pão sem fermento, representando a Páscoa, e partindo o pão. O pão não é partido de baixo para cima, o pão é partido de cima para baixo. Aí ele parte o pão e diz: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Repita. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então quer dizer que enquanto eu parto o pão, eu anuncio a morte. Mas a morte anunciada é uma celebração. Samuel, pode dar lugar. Hoje é assim, Samuel. Urra calabara chore. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ralarabaço. Hoje nós vamos pregar juntos. Senhoras e senhores, só que essa morte desse cordeiro no Novo Testamento tem um significado. E qual é o significado? É que um dia Jesus está no monte chamado Monte das Oliveiras,
E nesse Monte das Oliveiras, ele ora ao Pai, como vocês viram aqui, por 3 vezes. E as 3 vezes, ele fala a mesma fala. Ele diz: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Pela segunda vez, um período aproximadamente de 3 horas que eles estão orando. Ele: ó Pai, se possível, passa de mim todo esse cálice, mas todavia seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Só que próximo à 3ª hora, ele vai se aproximar dos discípulos, Samuel, que estão em lugar à parte. Ele vai olhar para os discípulos Pedro, Tiago, João, e vai dizer assim: o que está acontecendo com vocês? Porque ele diz para os discípulos antes da oração: ó, faça uma coisa, vigia aqui comigo, peleja essa batalha, orem. Só que os discípulos dormiram. O problema não foi os discípulos terem dormido. O problema foi os discípulos não terem obedecido à voz de Jesus dizendo: não durma. O problema não é o sono. O problema é o descumprimento da ordem. Aí Jesus se aproxima deles e diz: vocês não podem orar comigo sem nem sequer por 1 hora. Aí ele vai orar. E na medida em que ele ora debruçado, não um tanto distante, mas um tanto próximo dos discípulos, ele começa a sofrer um princípio de hematidrose. O que é isso? É quando as glândulas, os poros de Jesus se rompem e ele começa a suar sangue. Isso é uma agonia tão profunda, tão imensa, que essa agonia foi vista apenas algumas vezes na história. Uma menina na Segunda Guerra Mundial, por tormentas, ela começa a suar sangue porque perdeu toda a sua família. Uma freira na Idade Média, ela começa a suar sangue por ser atormentadas por espíritos demoníacos. E Cristo, nas Sagradas Escrituras, que começou a suar sangue. E em tudo isso, o cenário da cruz ou do sofrimento não começou quando ele suou sangue, mas começou desde o começo. Porque Apocalipse capítulo de número 3 diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes de haver eu e você, ele já havia estado no propósito. Ele já havia sentido a dor. Só que agora ele vai sentir na sua carne. E aí Samuel, ele começa a suar sangue. E na medida em que ele está suando, chega Judas entre o Getsemane, ou o lugar da prensa das azeitonas, ou da produção do azeite, ao monte chamado Monte das Oliveiras, o lugar da oração. Nesse paralelo, Judas vem, lhe dá um beijo na sua face como sinal de traição. Ele olha para Judas e diz: meu amigo. Porque a traição de Judas não é maior do que a amizade que Jesus tem com ele. Judas tem o gabarito para atrair aquele que ele recosta a cabeça no ombro, come do prato de Jesus. Judas tem coragem de trair aquele que, quando o monte está escuro, até no escuro ele conhecia quem era Jesus. E sabe o que é pior? Ele é de Queriote. Ele é um judeu original. E sabe o que é isso? É que ele, Judas, se parece mais com Jesus do que os outros discípulos. Que alguém tem coragem de trair aquele que é um judeu original semelhante a ele. Como? Só que ele dá um beijo na sua face. E aí após o beijo vem os soldados. Os soldados romanos prendem a Jesus. Porque o maior problema de Judas é que o coração de Judas estava nas características e não no caráter. E aí os soldados vêm, prendem esse Jesus e começa a esbofeteá-lo no Getsemane. Obrigado. Já tu levanta isso. E começa a esbofeteá-lo no Getsemane. Esbofeteando a esse Jesus no Getsemane, ele começa a gotejar sangue sobre aquele Getsemane, que antes era considerado apenas o lugar da prensa das azeitonas. Mas agora o Getsemane é considerado jardim fechado, cuidado e regado por Deus. Esse Getsemane nos representa porque o verdadeiro avivamento não nos afetou quando Atos 2 se cumpriu, ou Joel 2:28 veio sobre a nossa vida, no rompimento do encher do Espírito Santo. Não, o verdadeiro avivamento se concretizou em nós quando no Getsemane, que éramos nós na simbologia bíblica,
Jesus passou por lá, e cada gota de sangue que caía de Jesus o Cristo era como uma azeitona espremida, para que o líquido chamado azeite saísse de Jesus o Cristo. Então o que cai de Jesus no mundo natural e material é sangue, mas no mundo da simbologia bíblica, o que cai de Jesus não é gotas de sangue, são gotas de azeite. E se o azeite cai no Getsemane, então a verdadeira unção que nós precisaríamos receber, nós recebemos para mais de 2000 anos atrás. O Deus que nos conhece antes mesmo de sermos gerados do ventre da nossa mãe, por sua onipresença, olhou para cada um de nós e diz: lá no Getsemane, tu era o meu jardim. O sofrimento continua, porque ele passa o Getsemane e os soldados começam a olhar para ele, levar de frente a Pôncio Pilatos, o governador. Aí alguém olha e fala assim: é que Pôncio Pilatos era um homem bom. Posso dizer uma coisa? Ele pegava o sangue dos judeus, misturava nos seus sacrifícios. Pastor, está na Bíblia, Lucas capítulo de número 13, versículo de número 1. Esse era o caráter do tal Pôncio Pilatos. Ele gostava de pegar o sangue dos galileus e misturar aos seus sacrifícios. Olha a imperatividade que tem esse governador romano. Só que a esposa desse Pôncio Pilatos, enquanto Jesus estava no monte chamado Monte das Oliveiras, orando ao Pai, pedindo livramento. Porque quando ele está dizendo: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e não aparta, o texto original diz: passa. É porque ele queria que esse cálice passasse dele e fosse para outro que merecia. Só que ele volta na oração e diz: mas, ou porém, seja feita a vontade do Senhor e não a minha. E o profeta Isaías diz que agradou o Senhor em moê-lo. Deus está olhando para o filho está sendo moído, já foi triturado como uma azeitona. E agora Pôncio Pilatos, antes de lavar as suas mãos, olha para ele e diz assim: ó, o negócio é o seguinte, eu sei que tu é inocente, mas pela lei dos medos e dos persas, e pelo julgamento dos judeus, da casa do sumo sacerdote Anás e Caifás, eu não posso te fazer impune, eu vou ter que te chicotear. Ele leva esse homem, um homem chamado Jesus, o cordeiro de Êxodo capítulo de número 12, para ser chicoteado. Só que segundo a cultura, não poderia passar para mais de 40 açoites, porque no 40º açoite era o açoite da morte. Eram açoites dessa azorrague, que eram chicotes que nas suas pontas tinham ossos de carneiro pontudos e de metais. Eram chicotes que cruzavam da nuca a espinha dorsal e atingia a veia e a artéria. Então quem tomasse a 40ª chicoteada, mediante a história, tomava para morrer. Só que alguém se levanta na história e diz que ele não poderia tomar a 40ª. Porque Pôncio Pilatos é bonzinho antes de lavar as mãos? Não. Porque Deus ainda ouve a oração de quem ora no monte. Porque enquanto a esposa de Pôncio Pilatos vai dizer para ele: ó, vai chegar aí um inocente, Jesus não está dormindo, sabendo que iria passar pelo cálice da morte. Ele ora e diz: ó Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Essa oração nunca foi para fugir da cruz. Essa oração era para chegar até a cruz. Por quê, pastor? Ele iria morrer pelo chicote. Só que o Deus de livramento entrou em ação e diz: enquanto tu ora aqui, meu filho, tu vai sofrer, mas vai chegar até a cruz. Eu vou incomodar a esposa dele lá do outro. O que eu quero dizer é que a Páscoa ainda promove livramento para quem ora.
Você não veio à toa, não ora à toa, não busca à toa. Tem orações que não é para o mesmo dia, tem orações que é um depósito para o futuro. Ele ora agora pedindo livramento, só que passa horas depois, o dia clareia e ele recebe o livramento. Aí esses soldados, quando Pôncio Pilatos lavou as suas mãos depois de Cristo ser chicoteado, eles pegam um tipo de uma capa vermelha púrpura, coloca sobre os ombros de Jesus o Cristo, pega um tipo de caniço, coloca sobre as suas mãos um tipo de cetro, pega uma coroa de espinhos romanos entrelaços de aproximadamente 6 centímetros, e aí pegam esse caniço antes de pôr nas mãos de Jesus, para ser mais sucinto, e batem na caixa craniana de Jesus e diz: diga agora que é rei dos judeus, diga agora que és altíssimo. E aí ele, quietinho, em silêncio, sangrando, mas de muita valia, sabendo que o sacrifício não seria por culpa própria, é que o Pai se agradou em moê-lo, e ele, que é o cordeiro que foi entregue, sabe o propósito. Qual é o propósito? Tem que ser em silêncio até a última gota de sangue. O cenário começa a se tornar um cenário de caos. Por quê? Porque na naturalidade eles estão pedindo para Jesus gritar: diga que é o rei dos judeus. Só que Jesus, conjecturando sem ferir o texto, Jesus olha para eles e diz: sabe de nada, inocente. Por quê? Quando colocam uma coroa de espinhos em sua caixa craniana, são espinhos que veio da terra, entrelaçado para o propósito de colocar na cabeça de Jesus. E o que isso significa? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 18, diz que a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Gênesis capítulo de número 3, versículo 14, diz que a serpente rastejaria sobre essa terra e comeria do seu pó. Então qual é o papel da serpente? Entender que o seu território é entre os espinhos. Só que em Apocalipse capítulo de número 12, essa serpente se tornou o diabo, que está no mesmo território, que é um reino falido, sem pedras preciosas, porque em Ezequiel capítulo de número 27, ele, quando era o anjo portador de luz, antes de se tornar a figura da serpente, antes de Lucas 10, 18 acontecer, ele cair como um raio dos céus, sobre o seu corpo tinha pedras de ônix, jaspe, sardônia. Ele embelezava o ambiente, por onde ele passava, ele brilhava. Só que o profeta Isaías diz que ele exaltou em seu coração em querer ter um trono semelhante ao de Deus. E aí foi a sua queda, porque a malignidade não partiu de Deus para Lúcifer, mas nasceu dentro dele. E essa malignidade que nasceu dentro dele o fez cair. Porque o que nos faz pecar é qual fonte em que nós estamos depositando sobre o nosso coração. Então esse Lúcifer, que agora é chamado de Satanás, diabo, enfim, de o mal, ele tem um reino, pois o mundo jaz do maligno, mas é um reino sem brilho. Ora, colocaram uma coroa de espinhos sem brilho na caixa craniana de Jesus e disseram: diga agora que é o rei dos judeus. Só que há um grito dentro de Jesus: antes de ele pagar o preço total pelo pecador, ele toma o reino. Porque a coroa de espinhos na sua caixa craniana é ele olhando para o diabo e dizendo: até o reino que tu achou que era seu, tu perdeu, está sobre a minha cabeça. E aí eles pegam esse Jesus e lhe levam até um ambiente chamado Gólgota, um lugar chamado Caveira. Eles pegam um tipo de estips no caminho, ou melhor, patíbulo no caminho, que é uma madeira horizontal,
de aproximados 60 quilos, Pierre Barbet, vai dizer no seu livro A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, que ali o tétano já tinha invadido o seu corpo. Ele está sofrendo, até que chega um Simão de Cirene, um homem que queria negociar o propósito de: quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não queria cumprir a palavra, mas forçado, ele teve que ajudar a carregar o madeiro, porque a responsabilidade da cruz não era de Jesus, era de toda uma humanidade. E aí ele ajuda, eles chegam no Gólgota. Quando eles chegam no Gólgota, o lugar chamado caveiro, o lugar da depressão, de dor, de morte, de espírito de inferioridade, o lugar de desigualdade. Quando eles chegam ali, Jesus é colocado, encaixado sobre o estips, a madeira vertical. E ele, quando é encaixado, foram pregos nas suas mãos, pregos enferrujados. Foi um prego, uma estaca pontiaguda de aproximados 12 centímetros, segundo a arqueologia, foram colocados sobre os seus pés. E aí Lucas capítulo de número 24, versículo de número 43 em diante, vai dizer que esse Jesus, ele decide dar um brado, olhar para o alto e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Ele não chama ele de pai, ele chama de Deus. Por que me desamparaste? É porque em Isaías capítulo de número 59, versículo de número 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em Isaías capítulo de número 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras sangrentas fomos sarados. Nesse momento o pai virou as costas para o filho, porque tem o peso de uma iniquidade, de um mundo pecaminoso sobre um só homem. E para o cumprimento das escrituras, o pai teve que fazer isso aqui para o filho, ó. Aí o filho sabe chamar a atenção do pai. Pastor Naldo, ele diz: Deus meu. Ele poderia recorrer e dizer: Pai, mas ele está dizendo: até eu, sendo unigênito, primogênito, o primeiro do Pai, eu reconheço que Ele é Deus. E reconhecendo o poderio, quando ele reconhece o Pai, que agora é chamado a atenção pelo próprio filho, porque me desamparaste, volta para ver como é que estava o filho. Só que quando o pai volta para ver como é que estava o filho já estava agonizando. E parece que a morte está vindo no caminho para querer tomar posse do corpo do filho. Só que o filho decidiu liberar um brado. E qual é o brado do filho? O pai, eu sei que para a confirmação da morte eles não vão quebrar os meus ossos, mas sabendo da profecia, eles vão me impor uma lança. Só que antes que eu morra em uma situação trágica, eu prefiro entregar a ti o meu espírito. Que poder é esse? Que poder é esse de alguém que olha na face da morte e diz: aqui você não entra? Que poder é esse de alguém de olhar na face da morte e dizer: aqui você não tem autoridade? Que poder é esse de olhar na face da morte, dar risada da morte em meio à dor e dizer: está consumada? Que poder é esse
de depois que uma lança o transpaz, que sai de dentro dele água e sangue. Um centurião, como vocês viram na peça, se prostra e o adora e diz: eu reconheço, ele de fato era quem ele falou. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, é ele, é ele, é ele, é ele. Aí ele entregando ao Pai o seu Espírito. Seria um erro em dizer que, na nossa mera linguagem, ele morreu. O mais certo é, ele se entregou. Porque só morre quem não tem poder de auto-ressurreição. Mas só se entrega quem tem o controle da morte e da vida na palma das mãos. Domingo que vem vamos falar um pouco sobre ressurreição aqui. Só que eu quero terminar essa mensagem te dizendo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, ele decidiu dar um brado, capítulo de número 11, 15, versículo 50 em diante, ele decide dar um brado. E qual é o brado? O morte, onde está a tua vitória? O inferno, cadê o teu aguilhão? Mas sabe o que ele diz? Tragada foi a morte na vitória. Que vitória é essa? É que ele olhou para a morte e diz: você pensou que tinha um controle por causa do pecado da humanidade até agora, mas eu vou te tragar como tetelestai. O preço foi pago, está consumado, está. Aí a morte diz: fali, vou ter que fechar a minha empresa, porque ele levou sobre ele os pecados de condenação. A igreja não é mais capacha do diabo, a igreja está crucificada com Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, Cristo me vive, Cristo me vive, Cristo me vive, Cristo. Cristo é o único que tem o poder sobre a morte, que dá o bote na própria morte. Pastor, que negócio é esse? É que a morte olhou e diz: se ele morrer pelas minhas mãos, pela minha ceifa, não vai ter mais ceia. Se ele morrer pelas minhas mãos, não vai ter mais corpo e nem sangue em memória, porque vai ser insignificante. Morreu pela morte. Só que quando ele burlou a morte, ele depois ressurreto disse, através dos apóstolos: todas as vezes que comerdes e beberdes, fazei isso em memória de mim. Que memória é essa? Ele começa olhando para a morte da mesa, na cara do diabo, na face de Judas que o possuiu, e diz: vai, o que tem para fazer faz agora. Mas no final, o cenário da cruz, ele olha para a morte e diz: aqui não, Satanás, o poder está na palma das minhas mãos. Aí grita aí: o que é isso, pastor? Isso é Páscoa. Ele passa a morte. Para quê? Para que quando você olha e diz assim: eu estou numa situação ruim, aí alguém de fora olha para você e diz: vai comer o pão que o diabo amassou. Aí você vai dizer: o meu Cristo burlou a morte, eu como o pão que amassa o diabo. Ele reina, ele reina. Para tu saber o que é a ressurreição, aplauda bem forte assim.